No terceiro ano, eu tive o mesmo pesadelo seguido, a mesma história de ponta a ponta. Falei, eu lembro dessa história. E a minha amiga falou, pô, você devia escrever um livro, me pentelhando. Falei, cara, eu vou tentar, mas vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre aquele pesadelo. Eu tenho muitos pesadelos, porque eu tenho uma condição que é chamada de apneia do sono, né? Não tem cura, que você para de respirar, né? Durante o sono. E nesse parar de respirar, essa condição me provoca muitos pesadelos. Eu tenho pesadelo quase todos os dias. Que isso? Então tu escreve um livro por dia. Brincadeira. Não, é muito estranha a história que veio desse livro, né? Porque eu jogava muito RPG, lembra? Do Sim, RPG sim, sim. e tal. Chegou aí pra cemitério também? Era desse nível? Era desse nível. Essa é adolescência, né, cara, e tal. E a gente jogava muito RPG, aquele livro Jogos, né, e tal. Tu jogou RPG, não jogou? Joga RPG. Aí, ó. Eu jogo RPG às vezes ainda. Vampire, Lançou o AC/DC, Necromancer. Então eu jogava muito com a galera. E o mestre, ele falava assim, olha, eu quero que você escreva uma história do seu personagem, porque eu quero aprender como o seu personagem pensa, funciona. E eu escrevi, a galera adorava a história pequena, uma página, duas, que o pessoal gostava, né? E aí eu escrevia só de brincadeira, né? E aí anos se passaram, e aí uma das minhas amigas veio e falou assim, pô, você escreve tão bem, você escreve a música da banda, que você teve banda, que eu tive banda e tudo mais. Isso aí a gente já vai falar já. E aí ela falava, pô, você devia escrever um livro. Eu falei, não tenho condição de escrever um livro. Eu não leio tanto assim, eu não consigo, não precisa ler muito, eu não tenho essa capacidade. Ela, você tenta. Aí o que acontece? Cara, parece brincadeira, mas não é. Eu tive um pesadelo que ele durou a noite inteira. Foi um pesadelo completo, a história inteira. E aí eu acordei, eu falei, caramba, que história forte. E aí fui trabalhar. 1 ano se passou e eu tive o mesmo pesadelo idêntico a noite inteira, exatamente a mesma história. Fui trabalhar. No terceiro ano, eu tive o mesmo pesadelo seguido, a mesma história de ponta a ponta. Falei, eu lembro dessa história. E a minha amiga falou, pô, você devia escrever um livro, me pentelhando. Falei, cara, eu vou tentar, mas vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre aquele pesadelo. Vai dar 20 páginas, mas ela vai parar de encher o meu saco. E eu comecei a escrever e deram 60 folhas. Na primeira tacada, assim, deram 60 folhas e a história nem tinha começado. Caramba. Cheguei a 150 folhas e a história nem tinha começado. Eu falei, pô, isso vai dar pelo menos 1000 folhas, né? E na época nem tinha ChatGPT, né? Não tinha. E eu comecei, aí deram 150 folhas, eu falei, caramba, nem tinha começado a história. Vai ser uma trilogia. E o legal é que quando eu escrevi aquele pedaço do pesadelo, depois que eu comecei a escrever, eu comecei a sonhar a continuação da história. Então eu sonhei o final dos 3 livros já, né? E aí eu tenho que criar o meio. E nesse criar o meio eu tô usando as minhas técnicas de RPG que eu escrevia quando... Então o livro tem uma pegada de RPG e tal, né? A definição de personagem é bem diferente, né? Mas tá aí. E o livro surgiu, cara. Surgiu primeiro um livro, né? E aí depois eu falei, pô, a história é muito grande. O livro vai ficar imenso, vai ficar um pé de mesa. Aí eu vi o corte, tem um corte exato na história que eu falei, pô, vão ser 3 livros. Aí virou uma trilogia. Caraca. E eu nunca escrevi conto, porque quando você é um autor, geralmente eles falam, ó, começa pequeno, faz um conto, faz outro conto, faz um livro de contos, né? Pra você pegar a técnica e tudo mais. Eu fui direto numa trilogia, uma coisa que todo mundo não recomenda. Ó, não sai desse vídeo. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast e para assistir esse episódio completo, o link tá bem na descrição desse vídeo. Ó, e não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Valeu? Talkando Podcast.